Boa noite, eu sou Ana Paula e você está no Onda Livre, o canal de amigos que se uniu para fazer desse um país mais livre, mais simples, mais seguro e mais justo para todos. No momento, nós estamos apresentando a sessão Em Foco, onde 2 vezes por semana entrevistamos pessoas que podem vir a fazer a diferença nesse país, atuando nas suas áreas no legislativo ou no executivo. Hoje nós temos um convidado super especial, mas eu vou chamar antes, a seguir da vinheta. Vou chamar antes o Henrique Ziero, que vai estar comigo. Tudo bom, Ana? Olá, Henrique. Boa noite, Henrique, nosso doutorando pela Unicamp em Engenharia. E vamos convidar vamos chamar a nossa convidada especial, Janaína Calvo, depois da vinheta, Cláudia. Boa noite, Janaína. Nossa convidada. Boa noite a todos. Boa noite. Formada, professora de finanças na Getúlio Vargas, fazendo doutoranda também na área pela Unicamp, membro do Livres, né? São tantas as coisas a comentar sobre a Janaína que eu vou deixar para você fazer a sua introdução aí muito melhor do que eu. Queridos. Muito obrigada, viu, Ana, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou economista de formação e resolvi trilhar na área de finanças, descobri que finanças empresariais, finanças pessoais, são coisas que me agradam a falar sobre dinheiro. E nós não fomos criados para ter essa questão de dinheiro de maneira intuitiva, não é mesmo? E aí eu comecei a trilhar de maneira técnica, sabe? Fiz pós-graduação, lato sensu, fiz MBA na época que era Mega Blaster Total Full Up Plus, aí continuei, aí fui fazer mestrado na área de controladoria, e aí eu comecei a perceber que para falar desses assuntos, que são muito técnicos, existia uma dificuldade muito grande de compreensão dos meus alunos, principalmente quando a gente começa a falar de números, assim, de cálculos, coisa que a gente fez lá atrás, e a gente aprendeu muito na Decoreba. Então, eu comecei a estudar gente, comecei a estudar neurociência, neurolinguística, andragogia, e eu comecei a entender melhor como as pessoas percebem os números e trouxe isso para a minha vida. E, paralelo a isso, eu entrei na carreira pública, eu sou concursada no Conselho de Engenharia, atuando como contadora pública, e passei por tudo. Lá exerci várias funções de confiança e comecei a trilhar muito como contadora pública na parte de transparência, de gestão, principalmente. E aí eu me apaixonei por isso, por gestão, e entrei num doutorado justamente para desenvolver ferramentas de gestão que me possibilitassem trabalhar com a questão sustentável da administração pública. Então, ao longo da minha carreira, são 30 anos já, o senhor é bom, né? Aí vocês começam a fazer conta, vocês dois. Não, eu não gosto disso. E aí, eu estou no doutorando aqui na Unicamp, lá em Limeira, e apaixonada pela área pública e apaixonada por finanças e levantando a questão de que, através da educação e de integração dos dados, de transparência, nós vamos conseguir trazer pessoas melhores para o mundo e trazer um governo sustentável e melhor para o mundo. É assim. E o que te fez enfrentar esse desafio, Janaína? Assim, não, agora eu vou me candidatar, vamos lá, vamos fazer a diferença, porque a gente sabe que é disso que a gente precisa, de pessoas como você lá no Congresso fazendo a diferença, mas assim, a coragem de deixar toda essa sua carreira, tudo que você já fez, e enfrentar esse desafio gigantesco. Olha, Ana, eu estou para te dizer que isso é propósito. É propósito porque, primeiro, não é
eu nunca quis entrar na administração pública porque eu sempre estive atrás da administração pública, trabalhando com todas as questões técnicas da administração pública. Só que chega um momento em que a gente percebe que se não tivermos pessoas capacitadas tecnicamente e que gostem de pessoas, porque política é, além de tudo, você gostar de pessoas. A gente não vai conseguir mudar. Nós só vamos ficar reclamando, 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 e eu cansei de estar do lado de cá, reclamando, reclamando, reclamando. Então, mudar é agir, é isso. Resolvi que agora é a hora. E é a primeira vez que eu entro na carreira pública, né? Num executivo, num legislativo, primeira vez que eu decido por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho a carreira política, né? Então, eu conheço toda a parte técnica, sou contadora pública. Como funciona? E como funciona, conheço os gargalos, sei as dificuldades que nós temos, tanto de um lado quanto de outro. E eu acredito que se nós deixarmos um país mais leve, principalmente na questão tributária, na questão normativa, regulatória, que visa favorecer meia dúzia de pessoas e deixando a maior parte da população numa situação delicada, a gente terá condições de nunca, não mais, e o Henrique sabe do que eu vou falar, porque ele está doutorando, nós somos grandes incubadoras de mente aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque nós formamos pessoas altamente capacitadas que não ficam no Brasil. Elas vão encontrar mercado de trabalho lá fora. Eu diria até mais. É impressionante. Que a gente não é só uma incubadora, tipo, é exportadora de mentes. Eu tenho vários amigos, agora experiência própria, vários amigos que estão no doutorado também, ou fazendo pós-doutorado, e já deixaram o país para concluir em outro país e ficar por lá. Porque aqui não tem, simplesmente não tem o que fazer que não seja concurso público. Então, fica fora de mão para quem quer seguir carreira acadêmica, por exemplo. Exatamente. Exatamente. É um desperdício de talento, e sem contar que você há de convir comigo, quando a gente está numa academia, trabalhando com experimento, é um trabalho que você está fazendo. E nós não temos condições de custear esse trabalho. É uma judiação. É uma judiação. Eu vivo de bolsa, basicamente. É o que eu tenho. Eu tenho dedicação exclusiva com a Unicamp. Eu não posso assinar um trabalho, não posso entrar em concurso. Se eu tentar, eu perco bolsa. Se eu perder a bolsa, eu tô ferrado. Não tem como terminar, né? Porque o valor não tem como terminar. E exige dedicação, porque é basicamente 8, 10 horas de trabalho por dia, entre fazer artigo, revisar, fazer experimento, etc. E é extremamente cansativo. Eu digo por experiência própria, por estar vivendo isso, é extremamente cansativo. E incomoda um pouquinho quando dizem que eu não trabalho, que eu só estudo. Assim, você só estuda. Poxa. Não, e Henrique, o que eu canso de ouvir, você fala de só estuda, né? Professor, aqui no Brasil também não tem essa. Eu canso de ouvir, professora, a senhora só dá aula ou trabalha também? Gente. Mas é uma coisa muito doida isso, né? O que a gente precisa é desconstruir alguns conceitos que vinham, né, formatados. Exatamente. Por exemplo, essa questão. E por isso que a gente precisa trazer ferramentas para que o brasileiro tenha renda. Ele precisa ter formas de renda de maneira fácil, para que ele consiga sair da marginalidade. Por que eu falo não da marginalidade de criminalidade, mas a margem de. Isso. A margem de. Então, a pessoa, às vezes, ela até tem um trabalho, ela é vendedora, revendedora, vende isso, vende aquilo, ela faz, ela constrói algumas coisas, mas ela não consegue ter uma conta num banco, ela não consegue ter crédito, ela não consegue
de repente, fazer uma viagem, ela conseguiu juntar um dinheiro, fazer uma viagem para fora, porque não tem um passaporte, não tem visto, entende? Então, a gente precisa começar a dar acesso. Quantas pessoas existem que não têm ainda uma conta corrente, que transaciona moeda? E estamos falando num momento, numa época em que agora tudo está sendo eletrônico. Não é uma Exatamente, coisa? até um auxílio, que o governo possa vir a prestar via eletrônico, né, aplicativo, a pessoa não sabe Sim. nem mexer no celular e não, mas se você vai ter que fazer a sua Depende disso. aprovação. E sabe o que elas fizeram, né? Elas pegaram o dinheiro e sacaram. Com certeza, né? Porque nem sabem lidar, assim, é muito complicado para quem nasceu em uma outra geração. Como que o meu dinheiro veio para ter que me lidar no aplicativo, tá ali o dinheiro, como fazer um Pix, uma coisa assim, né? Então, isso Pix é foi um excelente introduzido exemplo. sem treinamento para as pessoas enfim, são de outra geração mesmo, né? Quando eu estava na faculdade, a gente tinha máquina de escrever, não tinha computador. Ai, Ana, nem me fale essa coisa de máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, repare. Pois é. E era um bom curso na época, né? A gente ter Não de era? datilografia. Era. E nessa coisa da gente gerar renda, de gerar emprego, gerar renda, a gente começa a desconstruir alguns conceitos que foram criados, porque nós somos frutos daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que os pais dos pais dos pais dos nossos pais viveram. E como você pode dar um futuro para uma pessoa que teve uma modelagem, uma vida toda diferente, só com não, sem acesso à educação, sem acesso a crédito, sem acesso a conhecimento de como gerir o seu dinheiro, né? Então, me choca, às vezes, ouvir algumas pessoas dizerem que educação financeira não é importante. É uma pena. A educação financeira é algo que deve ser ensinado a partir do momento que a criança começa a entender o quantitativo. Mamãe, quero boneca tal. Ah, você quer? Ah, e aí você começa a falar. E eu vou E te isso dizer, tudo vai dar Janaína, que embasamento. eu fui Pode falar, criada de desculpa. uma forma, assim, que falar em dinheiro era meio feio, assim, era meio tabu. Trabalhar, ok, bacana, mas ganhar dinheiro, saber lidar com dinheiro era uma coisa feia, assim, entender pessoa que interesseira, pessoa que está preocupada com dinheiro, Gananciosa. explorador, enfim, a gente, né, vivenciou aquele momento da década de 70 da ditadura, depois entrou a esquerda e fica aquela coisa que falar de dinheiro é coisa feia, né? Então agora a gente está meio que tentando Então, resgatar isso. Você está vindo pelo Novo, que é um partido que tem uma visão sim. econômica mais liberal, né? Então fala um pouco para nós o que o empreendedor pode, como é que a pessoa pode ser empreendedora no Brasil, como é que ela pode gerar recurso, como é que ela pode gerar riqueza, como é que ela pode dar emprego, como é que ela, especialmente nós mulheres aqui que estamos saindo de casa para trabalhar e tal, como é que a mulher pode e o cidadão brasileiro, de maneira geral, pode contribuir com a geração de riqueza para o país mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer coisa que nós venhamos a fazer que gere dinheiro é empreendedorismo. Existe um preconceito muito grande ainda das pessoas quando se fala em empreendedorismo. Você fala em empreendedorismo, a pessoa está desempregada. E não é isso. Muito pelo contrário. Ela está aprendendo a fazer dinheiro, a fazer renda. Aqui, a tradução que a gente faz dos Estados Unidos de make money, ganhar dinheiro é péssimo, é fazer dinheiro. Nós precisamos ter essa consciência. E olha, Ana, 40% das mulheres aqui no Brasil que são empreendedoras, elas sustentam as suas famílias, Olha só. toda, inteira. Ela chega a ser a mantenedora da casa. Quando a gente dá condição para essa mulher, falando das mulheres, em ter acesso à renda, ela começa o seu salão de beleza, ela começa fazendo unhas,
Aí, o que que ela faz? Ela traz uma outra amiga para fazer, vão as duas fazer unha. E depois ela começa a trazer e vê um cabeleireiro e vê outro, daqui a pouco ela está com um salão, está atendendo as pessoas. Isso é relacionamento. E ela está empregando, gerando renda para uma, para outra. Eu tive numa cooperativa recentemente, de costura. E eu lembrei de uma outra cooperativa que existe de mulheres rurais. Olha só, essa cooperativa de mulheres rurais que nós temos aqui no Brasil, ela foi feita no conceito de microcrédito, de dar microcrédito para essa mulher fazer plantação na casa dela e vender. Olha que coisa maravilhosa! E me lembra que Muhammad Yunus, em 1976, ele emprestou $27 para 42 mulheres em Bangladesh. Sabe para quê? Para elas se tornarem livres. Ana, $27 para 42 mulheres. E ele transformou no Grameen Bank, com esse conceito de emprestar. Então, grande dificultador que nós temos aqui no Brasil, primeiro que a nossa inflação é abençoada. Segundo, tributo. Nós já pagamos 1,1 trilhão de impostos até agora. A pessoa que começa a empreender com essa carga tributária abençoada, ela morre. De cada 10 empresas que abrem, 4 fecham nos 2 primeiros anos e 4 fecham nos outros 2 anos. E é uma coisa louca, esse dado me deixa chocada. Então, Janaína, na sua visão, o que é necessário para facilitar o empreendedorismo, no âmbito geral, não só o feminino, no âmbito geral, é principalmente uma reforma tributária, para facilitar a vida. Não só, na verdade, o Estado não atrapalhar já ajuda, viu? Estou para te dizer. Com certeza. Mas ali, a questão tributária, ela é imprescindível. Um facilitador enorme para a mulher, para os homens, para todo mundo. Sabe o que é? Quero montar uma empresa. Quanto tempo você abre uma empresa? Hoje, a gente tem, por exemplo, vou falar de um tributo aqui que nós estávamos discutindo, que é quando você abre uma empresa, no município você paga uma taxa de estabelecimento. Nesse estabelecimento. Só que com a pandemia, todo mundo fechou e foi trabalhar em casa, mas continua pagando a taxa. Só que você paga IPTU. E essa taxa de fiscalização de estabelecimento, ela quando você recebe pessoas. Que pessoas que você recebeu na pandemia? Boa e que pergunta. Pessoas que você está recebendo no seu escritório, que muitas vezes é a sua sala. Realmente é então, falta de lógica. Não é? E aí a gente percebe que nesse período de pandemia, com tudo aquilo que estava acontecendo, eu não sei se você acompanhou, mas nós tivemos 2 aumentos de eletricidade, nós tivemos aumento aí de água também, nós tivemos vários aumentos tributários. Não basta a pessoa E estar aí necessitada. soltam agora, neste ano, um pacote de benefícios para um determinado setor. Eu não estou dizendo que não mereça, veja, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que não é efetivo. Por que não é efetivo? Porque não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Toda vez que você faz uma destinação de recurso, sem dizer de onde é a origem desse recurso, você está dizendo que o seu orçamento ficará deficitário. Ou que alguém vai ter que fazer um remanejamento de dotação orçamentária, ou seja, algum lugar não vai receber. Não tem almoço grátis. E aí? Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. E normalmente quem paga a conta? A gente que está dependendo, né? Mas verdade, como conciliar, Janaína, assistência que precisa ser dada num país tão pobre como o nosso, com o liberalismo econômico, assim, como um país que tem
tanta desigualdade como o Brasil, a gente pode fazer crescer o liberalismo sabendo que a maioria dos países onde a economia é liberal, as pessoas vivem melhor, mas a gente está saindo assim uns quilômetros atrás nessa corrida, né? A gente tem muita desigualdade. Qual é a saída para isso? Olha, a primeira coisa seria adotarmos de fato o conceito de pensamento integrado. O que é o pensamento integrado? Não adianta cada área. Imagina uma empresa. Se a empresa não pensar que ela é uma unidade, então não é a área da contabilidade, ou a área comercial, ou a área do marketing, ou a área de recursos humanos, ou a área da logística, cada um fica puxando sardinha para o seu lado e fica dando cabeçada, porque não faz um planejamento comum em que todos saibam o que está acontecendo, porque qual é o objetivo dessa empresa? É ir para frente. Aqui no Brasil, na administração pública, nós temos pequenos feudos, cada área preocupada com seu umbigo, e despreocupadíssima com da onde vem o dinheiro. Eu participo de vários lugares, né, principalmente na época de orçamento, de diretrizes orçamentárias, de LOA e tal, o povo quer a grana, todo mundo quer a grana, mas ninguém pergunta de onde vem a grana. Gente, é impressionante, é impressionante. Então, a primeira coisa é colocar a bola no chão. E para colocar a bola no chão é avaliar exatamente o que está acontecendo. E aí, a gente começa a fazer um trabalho integrado. Eu estou falando dessa maneira para vocês entenderem, mas os termos técnicos disso, isso foi desenvolvido em Londres. Londres trabalha dessa maneira, entende? Todo mundo é participativo, mas estamos todos indo para um mesmo lugar. Aqui fica cada um puxando sardinha para o seu lado, enquanto os interesses individuais forem superiores aos coletivos, é difícil. Teria que haver uma mudança também cultural, assim, em nível de educação, de crianças. Os convidados que vêm aqui, eu tenho perguntado muito isso. A gente vai precisar de gerações, a gente vai conseguir fazer isso mais rápido? Como é que vai ter essa mudança? Sempre chegamos a esse diagnóstico, assim, é uma questão cultural no meio do brasileiro e tal, de pensar só no seu nicho ou no seu interesse particular e não muito no coletivo, assim, e meio que se dá bem. Mas como é que se faz essa mudança e quão rápido ela pode ser feita, né? Assim... Olha só, a Coreia do Sul, ela começou um programa de educação fortíssimo na década de 70. Ela está colhendo os frutos há pouco mais de 15, 18 anos. Entende o que eu estou dizendo? E a Coreia do Sul é um país pequeno, né? Então, mas o que eu quero dizer, independente disso, nós precisamos começar. Sim. Um atrás do outro. A gente começa veja, você falou, né? Eu sou da bancada do Novo. Então, o Novo já tem incomodado com o seu posicionamento, e o seu posicionamento é muito firme, muito coeso e muito fechado. Quando você começa com esse comportamento, esse nicho, as pessoas começam a perceber, porque a gente está trazendo luz para o que está acontecendo. Você pode não aceitar, né? Porque nós temos muito essa questão comportamental de não aceitar, mas se você parar para pensar, você começa a entender que há um fundamento por trás disso. E é como a questão comportamental. Fizeram vários experimentos comportamentais e, às vezes, as pessoas optam por aquilo que não é o correto, justamente porque os outros estão fazendo. Então, se a gente começar a fazer diferente, nós começamos a mudar esse padrão de comportamento. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência que está dizendo. Ciência, exatamente. Justamente. A Priscila fez um comentário legal sobre os tributos, que são horas e horas gastas para calcular os tributos. E eu li uma notícia há um tempo atrás que multinacionais, por exemplo, tinham que dedicar um setor inteiro só para o cálculo de tributos e dedicar uma verba absurda só para essa parte. Então fica totalmente inviável economicamente esse tipo de situação.
Outra coisa que, falando agora da cultura e educação que é necessário, países como Coreia do Sul, que você comentou, ou até mesmo a China, que sei que não é exemplo para muitas coisas, mas teve uma política forte, de longo prazo, de educação para a população, para ter o crescimento que ela teve. Então, não são políticas pontuais e patrimonialistas que vão resolver o problema. São políticas de longo prazo, Sim, são políticas que passem de um presidente para o outro, de um governo para o outro, e ele vai sustentando isso para a gente ter uma economia forte, para a gente ter uma população forte e adequando isso conforme o tempo passa. Um dos pontos que eu particularmente defendo e muitos outros visitantes que vieram para cá também defendem é a instauração de educação financeira, por exemplo, em escolas. Que ensinar as pessoas a gerir o próprio dinheiro é o mínimo que a pessoa tem que saber. Porque dinheiro é um é recurso limitado. libertador. É, Exatamente. É libertador. E a criança, Henrique, ela aprende de uma maneira lúdica e linda, que nos impressiona e nos emociona. Eu não canso de contar um pouco da minha filha, é a minha mais nova, de 9 anos. Eu ensino educação financeira para ela, acho que desde, pediu a primeira vez a bonequinha LOL, coitada. E aí, quando começou a ter, ela discute orçamento doméstico com a gente. A gente conta para ela, nós vamos viajar, vai precisar economizar assim, assim para fazer. Ela quebrou o tablet dela, sem querer, ela quebrou o tablet. E aí ela veio, mamãe quebrou o tablet. Eu falei, então, quebrou o tablet. Eu nem briguei com ela. Ela pegou, guardou o tablet, desceu, fez 2 jarras de suco de limão e foi oh, aqui meu para Deus. frente de casa para vender suco de limão, batia na porta Então, porque ela sabe que precisa de dinheiro para arrumar aquilo. E ela trabalhou. E Justamente. você pensa que eu falei para ela não fazer? Imagina, tem que fazer. Vai e faz, vai e faz. Vai e faça, não é? E se você começar a Justamente. ensinar a criança como gerir o seu dinheiro, começar pensando o seguinte: o que eu preciso fazer para fazer dinheiro? Primeira coisa, você só vai começar a gastar no momento em que você tem o dinheiro. E aí você Exatamente. começa a trazer esses pontos para a criança. E olha, essa criança, ela vai passar para os seus pais. Como hoje as crianças falam de sustentabilidade. As crianças se preocupam em fazer reciclagem, muito mais do que alguns adultos, que é uma coisa do que ela aprende na escola. E ela questiona, então, por que não fazer isso? Ainda falando sobre essas questões sustentáveis, por exemplo, eu estava falando com o Henrique que eu ia falar de economia circular, trabalhar com formas de fazer dinheiro com aquilo que elas têm, com leite, né, com os resíduos que sobram, de fazer. E aí a gente tem, por exemplo, moda sustentável. Ela adora, ela faz as coisinhas para as bonecas dela com bexiga que fica de festa de aniversário. Então, olha só como existe a possibilidade. Tem muita coisa que você pode fazer, não é? Justamente. Eu que, inclusive, sou da área de tratamento de resíduos, efluentes, etc., lido com isso todo dia, basicamente. Sei o quanto é importante a gente focar nessa área de sustentabilidade e usar dos recursos que a gente tem. Bom, mas voltando um pouquinho mais para o assunto que é da sua área, da sua proposta de campanha. Uma das suas pautas é a austeridade fiscal, o gerenciamento de gastos públicos. Como você pretende fazer isso estando eleita? Qual é a mágica? Então, a primeira coisa é avaliar as prestações de conta. Queridos, é uma dificuldade enorme você entrar no portal da transparência. A LAI existe desde 2011. Eu implantei a LAI no lugar onde eu trabalho, mas se você entrar no portal de transparência, você não vai achar muita coisa. Então, começa daí. Colocar a bola no chão, avaliar toda a questão orçamentária e questionar. Por quê? Eu adoro fazer pergunta, o professor tem isso, né? Adoro fazer pergunta. Por quê? Onde é que esse gasto aqui está se referindo com o planejamento? Qual é o planejamento? Vamos rever esse planejamento? Será que é preciso dessa forma? Tem outra forma de da gente fazer? E sentar, tem que dialogar.
precisa de diálogo nisso. Então, vamos trabalhar. A área da social, a área da saúde. Eu fico energizada, porque tem tanta coisa que a gente consegue ver. No final de um exercício, por exemplo, muitos dos gastos que são feitos, que às vezes voltam para a mesma rubrica, não conseguem ser utilizados. Então, a gente precisa reformular as leis nesse sentido. A 4.320, que é a lei que eu utilizo, né, que na administração pública é a 4.320, e agora o Manual da Convergência Contábil, que basicamente não mudou a 4.320, a gente precisa questionar isso, trazer para cá, vamos ver, e começar a colocar luz aquilo lá. As pessoas precisam ter uma noção de causa e efeito. Qual é o modelo de negócio? Ai, mas é uma entidade pública. Como assim? Qual é o modelo de negócio? Qual é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo? Qual é a gestão? O que a gente está fazendo? Porque senão a gente vai viver apagando incêndio. Exatamente. Viver apagando incêndio. E olha, o apagar incêndio na administração pública é purpurina, é pó, sabe, poeira. As pessoas acham que e no final das contas não fez nada. Só arrumou mais buraco. Pode reparar. Então, nós precisamos ter estrutura naquilo. E nisso eu posso ajudar. Estruturar. E dialogar também. Sou boa de papo, viu? É interessante porque a gente tem conversado com pessoas tão preparadas como você, assim, né, que fariam realmente a diferença, que farão, se Deus quiser, a diferença em Brasília, ou mesmo nas assembleias estaduais, mas de repente a gente vê que o brasileiro acaba votando numa pessoa que vem da televisão, que não tem nenhum preparo, um jogador, sei lá, não vou dizer um jogador mesmo, sei lá, enfim, um artista, alguém que tem zero preparo para aquela função, e essa pessoa se elege com muitos e muitos votos, assim, como também fazer as pessoas entenderem que, perfeito que aquela pessoa seja um bom artista, mas ela não vai ser um bom legislador, porque não se preparou para aquilo, né? É tão complicado isso, a gente se frustra no final de contas. Popularidade está valendo mais que conhecimento. Né? Então, nós temos um estigma. Primeiro que nós buscamos um salvador da pátria. Esse é o ponto. Que sem proposta, né? E lembre-se, o salário de um assessor político, de um assessor público, de um cargo comissionado, é um salário alto. Quando você coloca lá, no legislativo, no Congresso, no executivo, uma pessoa que não tem formação técnica, ele vai precisar, no mínimo, de 7 a 10 pessoas que vão ficar de babá dele e que poderiam ter sido sendo levadas ou sendo aproveitadas para a expertise que ela tem dentro da área e que você tem que gastar para ensinar para a pessoa. Aí, quando a pessoa começa a ter um leve entendimento, sabe o que ele está preocupado? Com a reeleição. Se reeleger. E nós ficamos como? Chupando o dedo. Tapando o buraco. Tapando o buraco. Às vezes nem tapando o buraco, viu, Henrique? Pior, chupando o dedo mesmo. Tropeçando e caindo nele. A Priscila fez uma pergunta interessante sobre o relato integrado. O que seria isso? É a primeira vez que eu ouço falar, para ser bem sincero. Eu evitei falar de relato integrado porque ele é um pouquinho mais técnico. O que é o relato integrado? O relato, todo mundo acha que é só o relatório integrado. O relatório integrado é o fruto de uma mudança de pensamento, uma mudança de processo, tanto em empresas quanto em empresas públicas, de maneira que você comece a pensar na questão sustentável daquela entidade. Como é que aquela entidade gera valor ao longo do tempo? Qual o propósito dessa entidade? E aí, toda a entidade começa a ir para a mesma direção e se preocupando
principalmente quais são os insumos que ela utiliza, ou seja, o capital humano, o capital intelectual, o capital financeiro, o capital manufaturado, o capital social, porque relacionamento também é capital. Como é que ela usa isso em todo o seu processo produtivo de serviço, né, para a sociedade? E como é que esse serviço vai impactar a vida da população? E mais, quais são os impactos da sua decisão no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo? Então, por exemplo, se nós tivéssemos implantado o relato integrado na administração, que agora o Tribunal de Contas da União já pede que o relatório seja feito com esse pensamento. Só que, por enquanto, nós ainda estamos aprendendo a fazer isso, porque não existe pensamento integrado ainda na administração pública. Cada um fica trabalhando por si e não se preocupa nas perspectivas futuras, nos seus impactos. Se tivéssemos isso, essa decisão da PEC kamikaze não teria sido aprovada. Ela não teria sido cogitada. Essa aqui é a grande bomba dos próximos anos. A Dilma tinha proposto um pacote semelhante aprovado, acho que no final do metade do segundo governo dela, que era de 10 bilhões. E foi um rombo financeiro, gerou inflação, gerou crise, e agora o Bolsonaro aprova um pacote 4 vezes maior. São 4 Dilmas que vão cair da nossa conta ano que vem, quando a conta chegar pra gente. Então, e a conta vai chegar. E sabe como é que o governo paga? Criando Tem mais duas conta. maneiras dele pagar. Título público, aumentando títulos. Se você der uma olhada na curva dos títulos públicos, né, no leilão que tem do Tesouro Nacional, você já vai perceber que da semana passada para cá aumentou 2 pontos percentuais para agora, para 2023, 2 pontos percentuais a curva. A Ambima também está trabalhando com a mesma expectativa, ou seja, o risco, as pessoas, o mundo, está todo mundo preocupado com esse período, exatamente nesse período de eleição com o Brasil, então o nosso risco está sendo um risco muito maior. É isso que a gente está dizendo, que a possibilidade de endividamento é muito maior, a possibilidade de crise é muito maior. É assim que o mercado financeiro vê. E enquanto o mercado financeiro estiver nos observando assim, sabe quando é que vem investimento para a formação bruta de capital fixo aqui para o Brasil? Ou seja, para investimento na produção aqui no Brasil? Não vem. Não vem. Aqui eu não investiria num país com insegurança total, né? Justamente. A gente não tem só insegurança financeira, tem insegurança jurídica também. As leis aqui mudam toda hora, então complica ainda mais para quem quer empreender. Complica ainda mais para quem quer empreender, exatamente. E, Janaína, não é o que a gente quer, mas talvez seja o que vai acontecer. Nós temos um governo de esquerda, novamente, um governo que saiu na verdade, uma pessoa que esteve presa por corrupção, né? Foi inocentada, não foi inocentada, o processo foi encerrado, mas a pessoa não foi inocentada, né? E aí, mais importante ainda, temos um Congresso que seja guerreiro, valoroso aí contra isso tudo. Como é que seria, assim, você em Brasília e tendo um presidente de um partido e sendo uma pessoa que a gente sabe quem é? De índole duvidosa. Independente de quem estiver lá, o Congresso tem que ser forte e tem que ter pessoas que tenham opinião e tenham conhecimento técnico para barrar as doideiras que possam vir. Então, a gente precisa de pessoas nesse perfil. Com 8, a gente já está incomodando. Com 16, com 31, com 100, a gente vai incomodar. Então, a gente já precisa... Com 200? Pensou? Fala um pouquinho dos 200 mais para nós, Janaína. Por que você assinou? O que te fez assinar? Né? E você aconselharia outros candidatos de outros estados, enfim, do próprio São Paulo, a assinar também os 200 mais? Olha,
Quando eu falo de transparência, eu estou falando de anticorrupção. O Brasil tem caído no índice de percepção de corrupção de 2014 para cá. Quer dizer, a gente já não estava numa colocação assim top, né? Digamos assim. Mas a gente está muito abaixo. E com o relato integrado, a primeira coisa que nós vamos começar a tirar é a corrupção. Por que os 200 mais? Porque eu cansei. Vocês também têm certeza que cansaram de gente roubando por conta. Quando começou esse burburinho dos 200 mais, acho que eu fui uma das primeiras a assinar. E eu assino. Gente, na administração pública, nós temos que ter pessoas de bem, pessoas ficha limpa, pessoas que tenham competência técnica, pessoas que falam assim, não vou me aproveitar, muito pelo contrário, eu vou servir a minha nação, eu quero servir, serviço público, entende? Não é fazer rachadinha, fazer não sei o quê, pegar dinheiro, desviar para lá. Licitação é a primeira coisa que eu vou botar os olhos lá, nem te conto. Sim. Primeira coisa. Então, não posso, tem que... E, pessoal, quem estiver assistindo, precisa assinar. Se você é um político sério, tem que assinar. Assim como um cidadão aqui, também para apoiar, né? O cidadão também pode ir lá no Justamente, eu assinei, por exemplo, sou só cidadão. Nós todos assinamos aí. Porque a gente tem que apoiar uma iniciativa como essa, né? De que o candidato não pode, ele tem que se comprometer, né? Não pode só prometer, tem que se comprometer com o mínimo, na verdade, né? Que é o combate à corrupção e se for assim além, como a Janaína e outras pessoas que a gente tem trazido aí, nós vamos ter um congresso que realmente vai fazer diferença. O congresso é muito importante, talvez mais ainda do que o executivo. E a gente tem que entender que o voto não é naquele que você liga na véspera, olha, gente, em quem que eu voto para deputado? For meu tio, minha tia, para quem que eu voto para deputado? Ou pega um santinho no chão e, vou votar nesse aqui porque eu achei bonitinho, o partido é tal. Não, né? Assim, vamos votar com consciência, tem gente muito boa, muito qualificada, vamos procurar essas pessoas, porque tem realmente quem pode fazer diferença e nós estamos precisando como nunca de pessoas que vão para Brasília fazer a diferença e que vão para as assembleias também estaduais fazer a diferença, né? Isso é o necessário. É o que a gente precisa essencialmente agora. E para vocês verem como é uma questão de propósito, eu escolhi um partido que não usa fundo eleitoral. Eu ia te perguntar justamente como fazer uma campanha sem fundo eleitoral. Ó, pessoal, para quem quiser, tem o link aqui embaixo da vaquinha da Janaína. Quem quiser doar, está passando aí na tela já. Abre mão de privilégios. Olha, nós estamos... Eu, Janaína Calvo, abro mão de privilégios, abro mão de usar fundo partidário, não uso dinheiro do fundo partidário, é imoral. 5 bilhões, é imoral. A gente tem aí a nossa saúde debilitadíssima, a nossa educação debilitadíssima, e enfiando 5 bilhões para fazer campanha política, me vale a mim, e ainda favorecendo para ficar quem? Os mesmos. É para acabar. Enfim, não tem condição. Então, escolham pessoas que tenham esses princípios, sabe? Princípio de um Estado leve, simples, de um Brasil com mais oportunidades, conectada com o mundo, que não usa dinheiro público, que não defrauda o patrimônio público. Gente, essa questão, eu sou funcionária pública, lembra? Estou licenciada, sem remuneração, desde 2019, para fazer o doutorado. Então, perceba, isso é princípio, ou você tem ou você não tem, é princípio, isso, entendeu? É por isso que eu sou assim, eu fico muito feliz
com o projeto 200+, porque vocês estão trazendo à tona quem tem valores. É isso. Então, quando a pessoa já começa a falar, não vou assinar... Pois é. Cadê sua Por que ética? não, né? Fica de olho. Uma coisa que eu ia comentar sobre o fundo eleitoral é que o orçamento é 4,9, se eu não me engano, bilhões, é o mesmo que o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, você tem um orçamento de um ministério dado para os políticos fazerem campanha. E se esse dinheiro tivesse sido utilizado, não sei, na saúde, na educação, na pesquisa, que diferença isso faria? Ou até em forma de auxílio, ou, sei lá, perpetuar talvez o Auxílio Brasil, tornar ele como uma forma de renda básica mínima para o cidadão, seria uma forma excelente de trabalhar esse dinheiro. Mas não, a gente tem um país que prefere dar dinheiro para político fazer campanha do que usar esse dinheiro de forma eficaz. Agora que os partidos partidários. E lembrando que os partidos já recebem fundo partidário, tá? Justamente. E uma outra coisa, o Tribunal Eleitoral julgou agora, saiu a matéria, julgou agora a prestação de contas de 2016. 2016. E nesses gastos foram glosados coisas absurdas, como comprar um navio, sabe? Comprar um iate. Você acha que tem cabimento um negócio desse? É totalmente fora da realidade. Principalmente num país como o nosso, que depende bastante desse dinheiro. E vamos voltar um pouquinho para a pauta do empreendedorismo, então, especialmente o feminino, Janaína. O que você aconselha, o que você pretende fazer para ajudar as mulheres a crescerem, desenvolverem? A gente sabe que a gente tem muito potencial, a gente vive num país que tem realmente um viés machista, né? Eu enfrento isso quase todo dia. E como fazer para as mulheres, até na política, né? A gente é super mal representado, tem pouquíssimas mulheres que estão lá. Admiro pessoas como você que tem a coragem de enfrentar aí um processo eleitoral, passa por um processo seletivo do Novo, que já é um sufoco. E o que você planeja, assim, quais são suas ideias para a gente desenvolver empreendedorismo, especialmente das mulheres? Olha, nós temos muitas coisas que não são utilizadas, mas existem, tá? Então, a mulher, ela precisa de crédito, a mulher, ela precisa de condições de trabalho, no sentido, tem que ter uma escola em período integral para ela poder trabalhar, tem que ter uma escola em períodos alternados também, isso já é uma pauta, inclusive, do nosso pré-candidato a governo. Então, olha aqui, vai arrumar essa questão de crédito para ela, arrumar a questão de burocracia, associar isso a que já existe Centro de Apoio ao Trabalhador, já existe as comissões de emprego e renda, já existem. Então, nós precisamos fazer com que esse caminho chegue a essa mulher, para que ela tenha acesso a empreender, para que ela se reconheça como empreendedora. O maior número de CNPJs aqui no Brasil é de salão de beleza, de MEI. Que coisa, é mesmo? Então, a gente precisa dar condições para essa mulher. Nós temos aí o Sistema S fortíssimo, que pode fazer um trabalho junto com ela, mas ela precisa ser assistida. Tem um monte de entidades que ficam soltas, a mulher, ela fica solta, ela não sabe, entende? Então, nós precisamos trabalhar com isso, e nós já temos algumas pautas, alguns projetos já desenhados aqui, alguns fluxos de trabalhos desenhados aqui para poder gerar emprego e renda para essa mulher. A Larissa Ampesi perguntou para a gente se você prioriza ter mulheres na sua equipe, já que você está... Totalmente. Muito bem. Totalmente. As mulheres, meninas, é o seguinte, nós representamos 53% do eleitorado. Nós colocaremos no governo quem a gente quiser.
quem a gente quiser. E outra, nós precisamos de uma coisa chamada sororidade, que é algo que nós temos que trabalhar. Nós temos que dar as mãos, nós precisamos nos unir, porque tem que ter o clube da Luluzinha assim. Eu quero todas as mulheres perto de mim, quero todas perto da Ana, né? Eu quero que o Felipe traga as mulheres também, porque a mulher, ela tem uma coisa natural, que é a empatia, é natural da mulher. E essa questão de trabalhar, de relacionamento, é fantástico. A mulher, quando ela tem sucesso na sua carreira, sabe com o que ela se prioriza? Com a educação dos filhos. Ela prioriza a educação dela. Nós temos mais mulheres se formando do que homens se formando. Verdade. Então, ela tem de cara isso. E por que você fala, não é só para homem e para mulher, não. A questão de gênero é uma questão que existe desde que mundo é mundo. E é tão antigo, olha só, a questão racial que é horrível, ela existe há aproximadamente 400, 500 anos. A da mulher e do homem, a de gênero, é desde que Deus criou Adão e Eva. É verdade. Impressionante. Eu acredito, eu, homem falando aqui, não, como diz a esquerda, não estou no meu lugar de fala, mas eu acredito que o que falta, principalmente para a mulher, é incentivo para ir fazer, ir se candidatar, ir prestar o serviço, ir fazer. Precisa dessa só dizer para ela, não, você pode, vai e faz. Que capacidade você tem? Eu acho que isso é o principal, que é isso que deve ser enfatizado. Mas isso é a minha opinião pessoal, não. Eu acho que tem que ter realmente alguns incentivos, porque a mulher ela é dona de casa, saindo de casa para trabalhar ou não, ela vai ter que gerenciar a sua casa. Ela é mãe normalmente. Tem que ter algum amparo onde as crianças vão ficar, enquanto ela está trabalhando, enfim, onde ela está desenvolvendo seus projetos. Então, assim, realmente tem que ter alguns incentivos e tem que ter essa questão que a Janaína tocou da sororidade, porque eu, por exemplo, acabo enfrentando de muitas mulheres, né? Sou médica, trabalho no bloco cirúrgico, muitas olham para mim, mas não é um homem. Então, na política deve ser igual. Mas é uma mulher, não é um homem. A gente tem que vencer. Nós precisamos desconstruir esse conceito, né? Eu vi uma pergunta de uma pessoa aí falando quantas assessoras eu tenho. Pois eu quero lembrar você que eu estou... eu não tenho verba de fundo eleitoral. Eu estou contando com voluntários. Inclusive, espero que você se voluntarie. Vamos lembrar que o pessoal do Novo não tem fundo eleitoral, é zero fundo eleitoral que eles usam, e que a maioria dos assessores que estão em torno aí nas pré-campanhas são voluntários, são pessoas que doam seu tempo. A gente conhece gente aqui no Rio Grande do Sul que está tirando férias agora para poder ir fazer trabalho voluntário para candidatos do Novo. Então, não é querer destacar o partido por algum motivo, mas assim, não usar fundo eleitoral é um impacto muito grande para os candidatos, né? Porque e tem uma questão que alguém colocou aqui, além do fundo eleitoral vir, ele ainda é distribuído de uma forma que a gente não sabe, como é bem nebulosa, né? Assim, a forma com que o fundo eleitoral Tem transparência, né? Então, como é que eu sei se foi para o fulano, para o ciclano, que é candidato do partido X? Quem é que recebeu tanto, ou o queridinho recebeu mais, não fica claro para nós, né? Então, como não tem essa transparência, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Uma das coisas que a gente percebe que acontece, a gente estava falando das mulheres, né? Às vezes eles colocam as mulheres lá mais para ser, né, para estar. No Novo, nós só usamos o laranja, que é a nossa cor, entendeu? Mas nenhuma mulher lá é laranja. É laranja. Então, essa é uma outra coisa importante. Lembrando que tem cotas para mulheres, né? Os partidos têm cotas para mulheres, mas acabam não favorecendo essas candidaturas, né? Que
Que Não, são pra não laranjas, botar número. infelizmente. nem tem interesse. E, ó, pessoal, do fundo partidário, os gastos são absurdos. Eu não sei onde vocês moram. Eu sou de São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu morava perto da Paulista. Mas essa região dos Jardins é uma região extremamente cara. E um Sim. partido comprou uma casa lá e um Land Rover com fundo partidário. Vocês acreditam Nossa, nisso? Meu é um Deus do dinheiro céu. muito bem utilizado. Pelo amor de Deus, pelo amor. É uma situação que não dá pra explicar. É constrangedor pensar nesse tipo de coisa. Só a gente mudando mesmo a mentalidade, né? E do brasileiro, assim, e eu acho que essa iniciativa da Janaína de se candidatar, da gente de estar aqui também fazendo um trabalho voluntário para mostrar para a população, fazendo essas lives aí, conversando com pessoas que valem a pena, para que seus nomes sejam conhecidos, para ver a diferença que uma Janaína tem de um artista da Globo, o preparo que ela tem, a disposição que ela tem, os projetos que ela tem. Gente, vamos escolher as pessoas que vão fazer a diferença para o nosso país, e aí sim a gente consegue decolar, porque a gente é um país imenso, um país que realmente tem riquezas. Desde que eu nasci, eu ouço que é um país do futuro, mas o futuro não está chegando, então depende de nós, não depende da natureza, não depende depende do brasileiro se conscientizar e escolher bem quem vai lhe representar, né? Não é assim um processo que acontece a cada 4 anos, a gente vai lá e vota em qualquer um, nem sabe quem votou, né? Por favor, a pessoa vai lhe representar, vai fazer leis, vai te incentivar, vai ajudar a tua vida. Então, vamos pensar naquilo, né? E aí foi dito que tens muitas voluntárias, Janaína. Eu tenho mesmo. E olha, elas são umas queridas. Meninas, muito, 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 muito obrigada. Agradeço, olha, a Pri, a Débora, a Márcia, a Alessandra, a Patrícia. Meninas, amo vocês. Muito bem. Janaína, eu acho que tá dando tempo da live, pra gente não se estender demais, acabar comprometendo com algum outro compromisso seu. Tem alguma coisa que você queria deixar agora pro final, algum comentário final pra quem tá assistindo, pra deixar registrado aqui? Meninos e meninas, eu quero que vocês acreditem que é possível mudar o Brasil. Não vamos sair daqui. A gente não pode desistir. Existe algo maior do que eu, maior do que vocês. A gente precisa deixar um país melhor para os nossos filhos, para os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Isso me emociona. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Henrique. Eu me coloco à disposição de vocês. Problemas técnicos. Deu Ainda uma bem que tá no final da live. Vamos esperar uns segundinhos, ver se ela retorna. Deve retornar. Se Bom. a Janaína estiver nos ouvindo, retorne para a gente. Bom, pessoal, já agradeço. Opa. Tá cortando, Janaína. Tá Se congelada você a quiser imagem. recomeçar. E agora? Ainda não. Ainda está travado. Bom, já agradeci o pessoal do chat que esteve presente hoje com a gente. Muito obrigado pela participação. Teve bastante contribuição. Obrigado, Ana, por me receber aqui de novo, de braços abertos. Obrigada por estar aqui comigo, né? Um prazer estar sempre com o nosso doutorando aí, Henrique, que engrandece as lives, aí, ajuda a diferenciar. Tenta ajudar um pouquinho, pelo menos. Bom, será que a Janaína volta para a gente se despedir? Vamos esperar 1 minutinho, 2, para ver se ela volta. Mas, caso não volte, agradecemos muito a participação dela. Foi muito esclarecedor. Ela parece ser uma excelente pré-candidata. E deixou bem claras as ideias delas aqui. Preparada. Tem preparo. É o que já diferencia de muita gente.
E a gente pede para quem está assistindo a live, se não curtiu o canal ainda, que curta, que toque o sininho, que dê o joinha, que toque o sininho, porque o nosso trabalho também é voluntário e a gente também está trabalhando pelo Brasil, né? A gente não está na linha de frente, mas a gente está aqui tentando mostrar pessoas que valem a pena, que valem você depositar seu voto, você virar um multiplicador de votos, né? Ontem, essa semana ainda conversamos com o Danilo Tel, lá do Paraná, uma pessoa excelente, assim, super bom caráter, quer fazer a diferença. A gente vai estar conversando hoje com a Janaína, que também é uma pessoa super mega diferenciada. Vamos estar conversando segunda-feira com o Jobim, que é o candidato a deputado, a governador aqui do Rio Grande do Sul. Teremos ainda outros candidatos a deputado federal. Janaína voltou, que bom! Voltei! Despedida, gente. Deu um chute aqui. Isso acontece com quem faz ao vivo, né? É isso mesmo. Então, eu estava só me agradecendo vocês, agradecendo a Ana, agradecendo o Henrique, agradecendo todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição para todas as dúvidas. E é isso. Muito obrigada. E acreditem que é possível mudar. A gente está na torcida por você aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente está na torcida. Vamos fazer a campanha, sim. Vamos continuar nas redes sociais, vamos conversar com as pessoas. As portas do Onda Livre estão abertas para vocês. Estamos juntos, Janaína. A gente quer pessoas que façam a diferença como você. Lembrando, combinado. pessoal... E não esqueça da minha vaquinha. A vaquinha está aqui embaixo. Como a Janaína não usa fundo eleitoral, é importante fazer doação para ela, caso vocês achem que ela merece. Quem sabe? Tem um link aqui embaixo, www.queroapoiar.com.br/Janaína Calvo. Então, digita aí, ou entra no site dela, também tem o link, eu fui lá checar. E faça uma doação. É bem fácil, bem simples, e você ajuda um candidato que já não está gastando o dinheiro do fundo para se candidatar. Valeu, gente. Boa noite, obrigada a todos. Segunda-feira nós estamos de volta com o candidato a governo do estado pelo Novo do Rio Grande do Sul. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.